Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Biologia ao Enem, do Pré-Enem Digital. Eu me chamo Tayane e hoje eu vou estar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre funções inorgânicas, ou seja, a gente vai falar hoje sobre água e sais minerais. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, a gente precisa entender de que os seres vivos são constituídos. Então a gente vai analisar hoje a composição química deles. E para isso a gente precisa entender o que são compostos orgânicos e compostos inorgânicos. E a gente vai classificar isso de acordo com a complexidade dessas moléculas. Por exemplo, compostos inorgânicos, eles são compostos mais simples, compostos menores. E dentro dessa classe, a gente vai abrigar a água e os sais minerais. E em relação aos compostos orgânicos, eles são compostos maiores, onde a gente vai ter moléculas mais complexas e vai abranger aí, por exemplo, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. E para o nosso corpo manter-se em equilíbrio, ele precisa de ter uma quantidade adequada de todos esses componentes, sejam eles inorgânicos ou orgânicos. Hoje, a gente vai tratar nessa aula da água e dos sais minerais. Os compostos orgânicos serão abordados em outra aula. Então, para a gente pensar aí primeiro analisando esse gráfico, enquanto que se encontra de cada um desses componentes no corpo de um ser vivo. A gente tem aí de 75% a 85% do nosso corpo constituído de água. Tá aí então a importância que a gente fala de consumir uma quantidade mínima aí desse composto. Em relação às proteínas, a gente tem de 10% a 15%, porque essas proteínas elas têm diversas funções no nosso corpo. Função estrutural, função energética, elas têm função reguladora. Então, elas vão participar de vários processos, portanto, elas também são encontradas em uma grande quantidade. Lipídios, a gente tem de 2% a 3%. Glicídios, que são os carboidratos, correspondem a 1%. Ácidos nucleicos correspondem a outro 1%. E outras substâncias, 1% também. Como vocês podem analisar, os sais minerais, eles estão dentro dessas outras substâncias. Portanto, a quantidade que a gente precisa deles é uma quantidade bem menor quando comparada com outros compostos. E para a gente conseguir identificar aquilo que eu falei de compostos orgânicos são mais complexos, compostos inorgânicos mais simples, é só a gente analisar em relação às moléculas. Exemplo, elementos como o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre, eles vão estar presentes em compostos orgânicos. Então, um exemplo que a gente consegue ver é a molécula de glicose, que é um carboidrato. A glicose ela é formada pela molécula C6H12O6. Então, ela é uma molécula mais complexa. Agora, Tayane, todos os elementos que tiverem carbono vão ser orgânicos? Não. Porque a gente tem moléculas simples, como por exemplo, o gás carbônico, que é o CO2. Ele é um composto inorgânico. Então, a gente tem que relacionar isso com o predomínio dessas moléculas formando constituintes maiores, onde vai predominar as ligações aí entre o carbono e o hidrogênio. Vamos começar então falando sobre a água. Ela é o composto mais abundante dos seres vivos. Como a gente conseguiu observar no gráfico anterior, o nosso corpo corresponde aí a quase 85% somente dela. E a quantidade que ela está no nosso corpo vai variando de acordo com o tecido e de acordo com a idade do organismo. O que isso significa? Que se a gente analisar um recém-nascido e analisar uma pessoa idosa, a quantidade de água no corpo não é a mesma. Assim como se eu pegar um tecido nervoso e fizer um comparativo com um tecido ósseo, ele também não vai ter a mesma quantidade de água. Isso vai variando. E ele é um composto covalente. Lá nas aulas de química vocês aprendem sobre ligações, né?
Então, ele é formado por compostos que é o hidrogênio e o oxigênio, que é um ametal, então ele é um composto molecular, que é unido por essas ligações covalentes fortes, né? Apresentando diferentes funções nos sistemas biológicos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre as propriedades da água e também sobre as funções que elas desempenham no nosso corpo. Aqui, em relação à quantidade de água no corpo, que a gente falou que era diferente. À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa quantidade de água nos tecidos, ela vai diminuindo. E isso a gente consegue perceber em relação à nossa própria pele. As nossas células, elas vão perdendo a capacidade de divisão, elas vão desidratando no decorrer do tempo, e à medida que a gente vai envelhecendo, essa quantidade vai diminuindo. Por isso que o aspecto ele fica mais enrugado, a gente vai perdendo aquele aspecto saudável da própria pele, né? Então, quando a gente pode fazer um comparativo aí, ó, um recém-nascido ele tem um percentual muito maior de água do que quando a gente analisa uma pessoa da terceira idade. E em relação aos nossos tecidos, a gente vai ter uma quantidade diferente, desproporcional, quando a gente analisa aí em relação a ser um tecido nervoso, a ser um tecido ósseo, um tecido muscular. Por quê? Isso está relacionado com a atividade metabólica do tecido. Quanto maior a atividade desse tecido, mais reações químicas estão acontecendo ali, mais necessidade de água ele terá. Então, por exemplo, o nosso tecido nervoso, ele é um tecido que está em constante atividade. A gente realiza processos o tempo inteiro. Então, a quantidade de água presente no nosso cérebro, ela vai ser muito maior do que quando comparada, por exemplo, aos nossos ossos, que só tem aí 22%. E uma outra coisa importante também é que aqui a gente está relacionando com seres humanos, mas isso também varia dentro das espécies de seres vivos. Os animais, eles têm quantidade de água no corpo diferente. Se a gente for pensar numa água viva, por exemplo, que é um quinidário, ela tem 98% do corpo dela constituído de água. Então, isso também varia entre os seres vivos. Vamos começar, então, a entender um pouquinho sobre as propriedades da água. A gente fala primeiro que ela tem uma propriedade de coesão. O que significa isso? É a capacidade que a água tem de se ligar fortemente a outras moléculas de água. Então, isso faz com que ela seja uma estrutura muito coesa, o que facilita em diversas funções, como, por exemplo, o fato dela ter uma excelente tensão superficial, dela ser um bom solvente. Então, a gente fala que ela vai ter a propriedade de coesão, assim como ela vai ter a propriedade de adesão. Assim como ela se liga fortemente com outras moléculas de água, ela também tem a capacidade de se ligar fortemente a outras substâncias. Então, coesão é quando ela se liga com as próprias moléculas de água. Adesão é quando ela se une a outras moléculas, como a gente consegue observar aí na imagem, né? Essas moléculas se aderindo fortemente à parede do vidro, no qual a gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre a propriedade de capilaridade. Uma outra propriedade que a água tem é de apresentar um alto calor específico. O que significa essa propriedade? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura da água. Como assim? Um exemplo simples da gente enxergar isso é quando a gente vai à praia. Se a gente for à praia de dia, pode estar um sol muito quente, né? Uma temperatura muito alta. Quando a gente chega na praia, ainda assim a água ela continua com um aspecto de fria, né? De estar bem gelada. Quando a gente pisa na areia, é o contrário. A areia ela já está bem mais quente do que a água. Por que isso acontece? Porque a areia, como a gente pode observar no quadro, ela tem o calor específico de 0,20. Então, ela muda a temperatura dela muito rapidamente. Ou seja, ela tem um baixo calor específico. Agora, a água não.
A água, quando comparada com todos os outros componentes que a gente vê aí na tabela, ela tem um calor específico igual a 1. Ou seja, para a gente alterar a temperatura da água, é necessário uma grande quantidade de calor. E isso vai ser super importante, por exemplo, para ela regular a nossa temperatura corporal. Porque por mais que a gente absorva calor, não vai ser o suficiente para alterar a nossa temperatura. Nós, como organismos homeotérmicos que controlamos a nossa temperatura, a gente precisa dessa propriedade. Então, isso vai ser super importante. Agora, voltando ao nosso exemplo da praia. Quando a gente vai à noite, já é o contrário. Ao pisar na areia, ela já está com aspecto mais gelada, mais fria, e a água já está com um aspecto um pouco mais morna. Por que que isso acontece? Porque absorveu o calor o dia inteiro, então ela acabou tendo aí uma temperatura um pouquinho mais elevada. Agora, a areia, que tinha um alto calor específico, da mesma forma que ela já absorveu todo esse calor, ela também já dissipou, ela já perdeu. Então, por isso que ela tem esse aspecto mais frio quando a gente vai durante a noite. Agora que a gente conheceu um pouquinho sobre as propriedades, vamos relacionar ela com as funções da água. Primeiro, a água é considerada o grande solvente universal. Isso porque a maior parte dos compostos moleculares que a gente tem, eles se dissolvem nela. E isso vai facilitar o transporte dessas substâncias pelo nosso corpo. Quando a gente fala, por exemplo, do sangue, o sangue ele é constituído do plasma e dos elementos figurados que são as células. O plasma dele é constituído em maior parte por água e muitas substâncias estão ali dissolvidas. Então a gente vai ter o transporte facilitado graças a essa propriedade da água de ser um grande solvente. Alguns dos compostos que não conseguem ser dissolvidos por ela são, por exemplo, lipídios, que são óleos e gorduras, polissacarídeos, que são carboidratos de cadeia muito longa, né? Açúcares grandes proteínas, que também têm uma dificuldade em se solubilizar, e o próprio DNA. Então, moléculas mais complexas que são muito grandes, né? Então, isso está relacionado ao nosso controle de temperatura também. Porque, assim como eu falei que a água ela tem um alto calor específico, ela tem uma alta capacidade térmica, isso evita que a gente tenha variações bruscas no meio interno, mantendo as nossas reações químicas. Por quê? O corpo humano ele precisa trabalhar dentro de uma temperatura ideal. Se essa temperatura ela fica muito acima, a gente fala que acontece desnaturação proteica. O que é isso? As nossas proteínas, nossas enzimas, elas começam a perder, a estrutura delas vai sendo alteradas. E isso pode, inclusive, levar à morte de uma pessoa. Ou quando essa temperatura está muito baixa, a gente pode entrar também num caso de choque, em algum processo que também leve a óbito. Então, é ideal que a gente consiga manter a temperatura interna constante, independente da temperatura externa. A água também vai fazer parte das reações químicas. Como assim? Ela vai participar como reagente de várias reações ou ela pode ser produto dessas reações. Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, de uma reação no qual a gente vai estar anabolizando, o que seria isso? O anabolismo. O anabolismo é quando a gente pega moléculas pequenas e a gente vai juntando essas moléculas para formar uma molécula maior. Exemplo, os açúcares, né? Os carboidratos. A gente tem carboidratos pequenos e carboidratos grandes. Quando eu pego uma molécula de glicose, a glicose é um carboidrato pequeno, é um monossacarídeo. Quando eu vou unindo essas moléculas de glicose, ao final eu tenho um polissacarídeo, que é um carboidrato grande. Para isso acontecer, essa reação de anabolismo, a gente precisa que a água esteja presente. Por isso que o nome dessa reação, como está representado aí na imagem, é síntese por desidratação.
À medida que a gente vai tendo a união dessas moléculas, a água ela vai sendo liberada. Por isso, síntese, que é produção por desidratação. Porque à medida que isso vai acontecendo, a gente vai tendo perda da molécula de água desse processo. E em contrapartida, a gente tem o processo de catabolismo. O que é o catabolismo? É o processo inverso. É quando a gente pega uma molécula grande e essa molécula vai sendo quebrada em moléculas menores, como por exemplo na digestão. Comi um pão francês. Ele é rico em carboidratos. Esse carboidrato, para ele ser absorvido pelo meu corpo, ele precisa passar por uma série de reações até que chegue no meu intestino e lá no intestino, ao terminar a sua digestão, ele vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea. Então, ele vai ser catabolizado. E à medida que isso vai acontecendo, que ele vai sendo quebrado, a gente fala que nesse processo tem a entrada de água para o processo acontecer, que é o que a gente chama de hidrólise. O que é hidro? Hidro é de água, lise é de quebra. Então, é a quebra de moléculas na presença da água. Então, quando a gente fala que elas são essenciais para acontecer todas as reações químicas do nosso corpo, é justamente porque elas estão presentes em todas as reações, tanto de catabolismo como de anabolismo, através da hidrólise e da síntese por desidratação, respectivamente. Além disso, a água também vai ter uma função de facilitar transporte, como, por exemplo, osmose. O que é esse transporte? Ele é um tipo de transporte que não tem gasto energético, é um transporte passivo, onde a água ela atravessa de um meio para o outro de acordo com a diferença de concentração. Então, através da membrana plasmática, ela consegue atravessar da membrana para o exterior, como para dentro do citoplasma. Um exemplo simples que a gente pode pensar em osmose é quando a gente vai temperar uma salada. A salada, se a gente quer manter ela por mais tempo, o ideal é não temperá-la por completo, porque se você joga sal, se você joga temperos, o que você está fazendo com o meio? Você está tornando ele mais concentrado do que dentro da célula. E a água, por osmose, o que ela faz? Ela sai do meio de menor concentração e ela busca o meio de maior concentração. É isso que vai acontecer e por isso que as células murcham. E a salada acaba murchando então, porque ela perde água para o meio. Outra função que a água tem é a de tensão superficial. Como a gente disse que ela tem fortes atrações com as próprias moléculas, ela tem uma excelente força de coesão, a água consegue formar acima da superfície uma membrana. E essa membrana ela é forte o suficiente para conseguir sustentar gotas e determinados animais, como por exemplo pequenos insetos. Quem aí nunca ouviu falar que o Aedes aegypti, que é o mosquito causador aí da dengue, né, febre amarela, ele é um mosquito que deposita os ovos dele na água. Então, para ele conseguir se reproduzir, ele precisa contar com essa função de tensão superficial, porque ele tem adaptações para ele conseguir ficar em cima dessa membrana na água sem quebrar a tensão superficial, então ele não afunda. E a gente, por incrível que pareça, temos animais maiores que conseguem fazer isso, andar sobre a água, às vezes atravessar um lago sem quebrar a tensão superficial, porque ele apresenta adaptações que permitem que ele consiga fazer isso. E isso só é possível graças à força de coesão, que são essa interação que existe entre as moléculas de água. Uma outra função muito importante é a de capilaridade. Como as moléculas da água elas são polarizadas, o que significa isso, né? O hidrogênio tem carga positiva e o oxigênio negativa. Vocês aprendem lá em química. Como apresentam esses polos,
Essas moléculas de água, elas se aderem a determinadas superfícies polares e molham esses tecidos e conseguem subir em tecidos por tubos muito finos. Isso, gente, é super importante porque as plantas, por exemplo, quando elas vão fazer o processo de fotossíntese, elas precisam retirar do solo água e sais minerais e mandar isso lá para as folhas. Só que como que ela vai fazer isso se é uma ação contra a gravidade? Porque ela está indo em direção oposta ao centro da Terra, ela precisa subir. Então, dois fatores vão estar envolvidos. A transpiração da planta vai auxiliar nisso e a capilaridade, que vai fazer com que essa água suba para dentro dos vasos, que nesse caso são do xilema, e facilite então a entrada e a passagem dela por esses tubos até chegar até as folhas. E de sais minerais, que são os nossos outros compostos inorgânicos, a gente fala que eles são micronutrientes. Lá no começo, a gente analisou um gráfico que vimos que a quantidade desses sais minerais ela era bem pequena. Por esse motivo, a gente fala que eles são micronutrientes. A gente precisa deles no nosso corpo em pequenas quantidades e sempre na forma iônica. O que significa isso? Lá em Química também vocês aprendem sobre íons, que são aqueles que estão formando cátions ou ânions, né? Aqueles que têm polos positivos ou negativos de acordo com elétrons ganhados ou perdidos. E esses sais minerais, eles podem ser encontrados no nosso corpo de duas formas. Ou eles podem estar compondo estruturas, como por exemplo, compondo os nossos ossos e dentes, como eles podem também estar disponíveis, estarem dissolvidos em água. E quais vão ser as principais funções desses sais? Eles têm a função de conferir rigidez aos ossos, participar das reações químicas, compor moléculas orgânicas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho melhor de alguns desses sais minerais. Por exemplo, o cálcio. O cálcio ele é componente dos ossos e dos dentes e, além disso, ele também vai estar presente em um processo que é o de coagulação sanguínea, que é necessária a presença do cálcio para o processo começar. A gente tem uma disponibilidade dele para iniciar a contração muscular, para iniciar as sinapses, que é o processo de transmissão nervosa, e também para a coagulação sanguínea acontecer, como está representado para a gente aí na imagem. O cálcio, ele precisa estar presente no processo para que a gente tenha conversão de uma substância em outra, que não é aqui o nosso foco, é só falar um pouquinho no geral das funções dele. Onde que a gente consegue encontrar esse cálcio? Em quais alimentos? Vegetais verdes escuros, em leite, produtos lácteos, lentilha e castanha de caju. O cloro. O cloro, ele atua no balanço de líquidos no corpo e na manutenção do equilíbrio do pH. Então, o nosso corpo, ele precisa ter um pH adequado em relação à acidez e em relação a ser básico, né? Então, a gente precisa alcançar aí um controle. Algumas enzimas atuam com pH ácido, outras com pH básico, outras neutro. Então, a gente precisa ter esse balanço no nosso corpo. E o cloro vai atuar nessa manutenção do equilíbrio do pH. Onde que a gente consegue encontrar ele? Nos vegetais e também no sal de cozinha. Porque o sal de cozinha é o cloreto de sódio. Ele é formado pela união do sódio com o cloro. O cobre. O cobre ele vai entrar na constituição de muitas enzimas, que têm funções extremamente importantes no nosso corpo. As enzimas são reguladoras, elas fazem vários processos no nosso organismo. Então, a gente precisa dele nessa atuação. E, além disso, ele faz parte da síntese de hemoglobina. O que é a hemoglobina? É a responsável pelo transporte de oxigênio pelo nosso sangue, lá nas hemácias. Onde que a gente encontra o cobre?
no feijão, nos ovos, no peixe e também no trigo integral. O cobalto, ele vai entrar na formação da vitamina, que é chamada de vitamina B12, e é essencial para a formação das hemácias. Então, a gente precisa dessa vitamina para ter as hemácias sadias e formadas. O cobalto, então, ele vai auxiliar nisso. Onde a gente encontra esse sal mineral? Nas carnes e nos laticínios. Enxofre também vai compor muitas enzimas e vai participar da nossa atividade metabólica, fazendo com que ela atue dentro da normalidade. Onde que a gente encontra? Nas carnes e nos vegetais. O fósforo. O fósforo ele é bem conhecido, porque quando a gente fala de ATP, que é molécula energética, quando a gente fala de DNA, de RNA, esses ácidos nucleicos, eles sempre vão ter na constituição deles um fosfato. Então, ele vai ser importante para a matriz óssea, ou seja, na constituição de ossos e dentes, ele vai compor o ATP, vai atuar no armazenamento e na transferência de energia, como está representado na imagem aqui. Quando ele adiciona ou perde fósforo, ele disponibiliza ou ele armazena essa energia. E ele também vai participar da constituição dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Onde que a gente encontra fósforo? Leites e derivados, nas carnes e também nos cereais. O ferro é um importante componente da hemoglobina. Todo mundo já deve ter ouvido falar da importância de comer feijão, vegetais verdes escuros. Por quê? Para não ter anemia, né? Porque o ferro está relacionado à hemoglobina, que transporta os nossos gases respiratórios. Então, a gente vai encontrar em carne, fígados, na gema do ovo, legumes, vegetais verdes escuros. O flúor. O flúor vai fazer parte da constituição de ossos e dentes. Onde que a gente encontra o flúor? Na água fluorada. No tratamento da água, como eles adicionam cloro para matar micro-organismos, eles também adicionam flúor para a proteção dos dentes, para não sofrer nenhum tipo de dano. O iodo. O iodo, ele está relacionado com a nossa glândula tireoide. Ele que vai ser o hormônio que vai fazer parte do controle do nosso metabolismo. Uma pessoa que tem deficiência em iodo, ela pode ter hipotireoidismo. Então, são doenças que estão relacionadas com o metabolismo. Onde que a gente encontra ele? Laticínios, frutos do mar, agrião, alcachofra e etc. Inclusive, o iodo, como ele está presente em alimentos mais restritos, foi determinado pelo Ministério, né, de ser colocado o iodo no sal de cozinha. Então, eles adicionaram para a gente conseguir ter uma dieta mais rica nesse sal mineral, já que ele é tão importante para o controle do nosso metabolismo. O magnésio, ele vai compor enzimas e é necessário para o bom funcionamento dos nossos nervos e dos nossos músculos. E, além disso, ele vai ter uma importância muito grande para os vegetais, porque ele faz parte da molécula de clorofila. Então, para as plantas conseguirem realizar a fotossíntese, elas precisam do magnésio. Onde que a gente encontra? Cereais e em vegetais verdes. O manganês é ativador de diversas enzimas e a gente encontra eles em cereais, gema do ovo e vegetais verdes. O potássio vai participar da contração muscular, da atividade dos neurônios e em processos aí que possibilitam, junto com o sódio, ele sempre está associado com o sódio, formando uma bomba de sódio-potássio que a gente fala, regulando esses processos. Onde que a gente encontra? Carne, leite e em frutas. E o sódio, importante para o impulso nervoso, balanço hídrico no corpo, como assim? Eu falei que a água, ela tende a ir do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. E o que determina essa concentração? O sódio é um desses elementos. Onde que a gente encontra? Carne, peixe, ovos e no sal de cozinha, junto lá com o cloro, né, o cloreto de sódio. E como eu disse, ele vai estar relacionado com o potássio em vários processos. O zinco vai entrar na constituição de várias enzimas e a gente encontra ele em carnes,
cereais, legumes e tubérculos. Galerinha, como a gente percebeu, os sais minerais, eles têm uma importância muito grande em regular funções do nosso corpo, para que os processos aconteçam de maneira correta. Porém, não é necessária nenhuma suplementação de sais minerais, porque a quantidade que a gente precisa deles é mínima, é uma quantidade pequena, são micronutrientes. Uma dieta rica em vegetais, comendo legumes, frutas, verduras, comendo carnes, né? A gente consegue ter aí todos os sais minerais que a gente precisa, ok? Além disso, um excesso da quantidade desses sais também faz mal para a nossa saúde. Inclusive, podem levar à formação de pedras no sistema urinário. Uma questão Enem, fala um pouquinho da água, né? Que ela é um dos componentes mais importantes das células. Nessa tabela aí de baixo, ela mostra como que a quantidade de água varia dentro dos tecidos dos seres humanos, né? Dependendo do tipo de célula. Quando a gente analisa um tecido nervoso, ele tem 85%. O tecido nervoso, a substância branca, é 70%. Qual a diferença de substância cinzenta e substância branca? São formados por corpos de neurônios ou por axônios. Medula óssea, 75%. E aí a gente tem uma tabela mostrando até os ossos que correspondem a 20%. E aí ele fala o seguinte: durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de tecido nervoso, substância cinzenta, tecido nervoso, substância branca, hemácias, tecido conjuntivo ou tecido adiposo. Aqui, o que a gente precisava analisar? Vamos lá, a gente consegue resolver isso através de uma regra de 3 simples. Ele falou que 200 miligramas era a massa total, então a gente vai considerar isso como 100%. Ele disse que a nossa amostra, ela corresponderia aí a 80 miligramas. Resolvendo essa regra de X, a gente tem que X equivale a 40%. Galera, esse resultado aí, os 40% que a gente encontrou, ele equivale ao percentual de massa solicitado, o que indica, portanto, que o tecido teria 100, que é o total, menos 40%, que era o de massa seca. Quanto que ele obtinha, então, de água? 60%. Portanto, ao analisar aqui as nossas alternativas, o tecido conjuntivo seria a nossa resposta. Vamos voltar aqui no quadro, só para a gente confirmar que o tecido conjuntivo apresentava 60% de água. Por hoje é só, obrigada e até a próxima!